Boa noite a todos. Queridos, eu quero convidá-los para abrirmos mais uma vez a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos 1. Estarei lendo do verso 9 ao 11. Atos capítulo 1, dos versos 9 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Aqui estamos mais um domingo, mais um culto solene que a Ti prestamos. E nessa hora, ó Pai, em que abrimos a Tua palavra para meditarmos nela, rogamos que o Teu Espírito possa ser conosco mais uma vez, capacitando-nos, iluminando-nos para que possamos compreender estas verdades. Abençoe, Senhor, a cada irmão e irmã que está aqui, os que também acompanham pela transmissão, que se há alguém, ó Deus, que ainda não teve a compreensão salvífica do Teu Evangelho, que nesta noite, mediante a pregação e o agir do Espírito, possa receber essa maravilhosa bênção. Abençoe, Senhor, a Tua igreja e nos ajuda a aprendermos com esse texto, especificamente com a ascensão do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos trazer verdades e que essas verdades possam ser guardadas em nosso coração, para vivermos de acordo com elas, para não pecarmos contra Ti, para glorificarmos ainda mais o Teu santo nome. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, é comum ouvirmos pregações a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. Também é comum ouvirmos pregações a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nem sempre nós ouvimos pregações a respeito da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E de fato, queridos, este é um evento importantíssimo no ministério do Senhor Jesus Cristo. Este, sem dúvida, é um daqueles estágios do estado de exaltação. A exaltação de Cristo teve início com a sua ressurreição e em seguida veio a ascensão. Posteriormente, a entronização e, por fim, o retorno do Rei. Podemos então, queridos, ao olharmos para a vida do Senhor Jesus Cristo, destacar alguns eventos que de fato foram cruciais na sua obra redentora. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição e também a ascensão. E como dizia o grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, esses 4 eventos, eles apontam para outro evento, o evento que ainda está para acontecer, a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. E hoje eu gostaria então de, junto com vocês, podermos observar à luz da Escritura a narrativa feita por Lucas a respeito da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E veja,
Estamos aqui no início do livro de Atos, como eu acabei de mencionar, escrito por Lucas, o médico. Nos 5 primeiros versículos aqui do capítulo 1, Lucas, ele indica que no seu primeiro livro, que também nós conhecemos como o Evangelho de Lucas, ele relatou o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, ele vai relatar no seu segundo livro, que é o livro de Atos, o que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a sua ascensão, através do seu Santo Espírito, por meio dos seus discípulos, da sua igreja. Em seguida, nós vamos perceber que Lucas também relata um período de 40 dias em que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, esteve com os seus discípulos e passou um tempo com eles, comeu com eles, relembrou-lhes vários ensinamentos concernentes ao reino de Deus, ordenou que eles aguardassem em Jerusalém, em oração, o batismo com o Espírito Santo, o cumprimento da promessa, que foi anunciado por João Batista, quando ele disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Aqui, queridos, então, do verso 6 ao verso 8, nós vamos então perceber que os discípulos fazem um questionamento ao Senhor Jesus Cristo, uma pergunta que demonstra que eles não haviam compreendido bem os ensinamentos que o Senhor havia dado a eles concernentes ao reino de Deus. Então, na concepção dos discípulos, o reino de Deus era algo político, nacional e imediato. Jesus então vai dizer para eles, quando eles questionam: será este o tempo que restaureis o reino a Israel? Jesus vai dizer: olha, não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou por sua própria autoridade. Não cabe a vocês quererem saber dessas coisas que Deus reservou para si. Em seguida, ele vai prometer aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder, do poder do Espírito Santo, para serem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí então vem esse momento que nós vamos hoje meditar sobre ele, que é a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos olhar aqui esses 3 versos, destacando no verso 9 a ascensão de Jesus, no verso 10 a atitude dos discípulos e no verso 11 a pergunta e a declaração dos 2 anjos que se colocaram ao lado dos discípulos ali por ocasião da ascensão. Ok? Então, não vamos apenas meditar nesses 3 versos, destacando esses pontos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar hoje é a ascensão do Senhor Jesus Cristo, que está aqui relatada em Atos 1, 9. E eu gostaria então de começar também destacando que este evento, a ascensão do Senhor Jesus, ele é um evento divisor aqui na obra de Lucas. Primeiramente, vejamos como Lucas ele vai se preocupar em narrar a ascensão de Cristo, tanto no seu Evangelho, quanto também no livro de Atos. Primeiro, no seu Evangelho, Lucas narra, descreve a ascensão do Senhor Jesus, lá no capítulo 24, do verso 50 ao 53, quando ele diz assim: então os levou para Betânia
e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Quando nós voltamos ali para o livro de Atos, nós vamos perceber que Lucas menciona a ascensão de Jesus 2 vezes. Primeiro ele vai mencioná-la no verso 2, quando ele diz assim: depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos discípulos que escolhera, foi elevado às alturas. Por fim, ele descreve outra vez a ascensão de Cristo aqui no verso 9, com poucas palavras, dizendo assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja, o evangelista Lucas, ele é o único que vai narrar com detalhes este evento maravilhoso que foi a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E Lucas, como eu disse, ele usa este evento como sendo um divisor na sua obra. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos são 2 volumes de uma só obra, que Lucas vai relatar o que Jesus fez e ensinou. No primeiro livro, no Evangelho, Lucas relata aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar em seu ministério terreno, enquanto ele estava ali com os seus discípulos, enquanto ele estava entre nós, até o dia da sua ascensão. No segundo livro, que é o livro de Atos, nós vamos ver que Lucas relata aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a sua ascensão, através do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos e da igreja. Então, esse evento, ele marca a obra de Lucas. Ele é o divisor entre aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar no seu ministério terreno e aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar por meio do seu Espírito, pela instrumentalidade dos seus apóstolos e da sua igreja. Agora vejamos aqui a descrição que Lucas faz da ascensão do Senhor Jesus. Lucas descreve aqui a ascensão do Senhor Jesus Cristo da seguinte maneira: ele diz que após Jesus haver ressuscitado e se manifestado várias vezes aos discípulos num período de 40 dias, o Senhor então foi elevado literalmente às alturas diante dos olhos deles. Lucas diz no seu evangelho que enquanto Jesus estava subindo, ele ergueu as mãos, como que abençoando os seus discípulos. E na medida em que ele ia se retirando deles, ia sendo elevado às alturas, os discípulos então começaram a adorá-lo, diante daquela visão extraordinária, maravilhosa, esplêndida. Eles começaram a adorar o Senhor Jesus. E aqui, queridos, no verso 9, Lucas vai dizer que quando ele foi assunto aos céus, uma nuvem veio e o encobriu. Esse detalhe é interessante também. E eu chamo a atenção dos irmãos para este fato: uma nuvem o encobriu de diante dos olhos dos discípulos. Quando nós lembramos do Antigo Testamento e como que em determinados momentos, quando a glória de Deus se manifestava, o que é que se via também? Uma nuvem. Então, você vai, por exemplo, perceber no tabernáculo,
quando o tabernáculo foi levantado, havia uma nuvem sobre o tabernáculo, indicando que a glória de Deus estava ali. Posteriormente, você vai perceber também no Templo de Salomão, quando foi construído, uma nuvem encheu o templo. Outro episódio que também podemos mencionar, quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, uma nuvem encobriu ali o monte. Então você vai perceber justamente essa conexão entre a glória de Deus e essa nuvem que aparece. Portanto, queridos, quando o texto diz aqui que Jesus subiu aos céus e uma nuvem o encobriu, é uma indicação clara de que o Senhor Jesus Cristo agora estava adentrando a glória de Deus de onde ele havia vindo, de onde ele havia saído. Então, aqui nós podemos perceber esse detalhe interessante. É como se o próprio Pai viesse em sua glória buscar o seu Filho para que ele venha e assente-se à destra dele. Então, o fato de Jesus ter sido envolvido nesta nuvem é uma clara indicação de que ele estava adentrando a glória. Mas um detalhe também aqui importante. Quando nós olhamos para esse texto, nós também precisamos destacar a importância da ascensão para os discípulos e para a igreja. Primeiramente, nós observamos em relação aos 12 que ali estavam, nós vamos perceber que foi importante a ascensão visível do Senhor Jesus Cristo, porque era uma clara indicação também de que ele não estaria mais entre eles. Veja, Lucas aqui vai narrar que durante 40 dias, Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado, esteve com os seus discípulos, aparecia, desaparecia. E agora, a ascensão marca essa ida definitiva do Senhor Jesus Cristo. Então ele fez isso de forma visível para que eles não esperassem que encontrariam ele na semana seguinte, por exemplo. A ascensão de Cristo naquele contexto foi importante para os discípulos, para que ficasse claro que de uma vez por todas o Senhor Jesus havia voltado para a glória do seu Pai. Contudo, a ascensão não tinha apenas esse propósito, ela também, meus queridos, é importante e é uma demonstração maravilhosa de como o Senhor Jesus Cristo, ele vai para o Pai para exercer o seu ministério sacerdotal, ou continuar exercendo o seu ministério sacerdotal. Veja, após haver realizado a sua obra, sendo ele o ofertante e ao mesmo tempo a oferta de sacrifício por nossos pecados, certo? Ele então adentra a presença do Pai, ao tabernáculo celestial. E de fato, meus queridos, ele ali continuará exercendo esse papel de sacerdote, porque ele vai estar lá à destra de Deus, intercedendo por nós. Ali nós vamos perceber que o Senhor Jesus está realizando a sua obra intercessória em favor da sua igreja. Estudamos sobre isso lá no livro de Hebreus. A ascensão de Jesus
inclusive conforme narrada por Lucas lá no Evangelho. É interessante porque Lucas narra ali detalhes, né? Jesus subindo com as mãos erguidas, né? Abençoando os seus discípulos. E a imagem que nos vem à mente é a imagem que de fato nos remete para Arão. Ao adentrar no tabernáculo, havendo oferecido o sacrifício pelo pecado, para interceder pelo povo, Arão entrava com as mãos erguidas para abençoar e interceder por Israel. O Senhor Jesus, após haver realizado a sua obra, Ele como sendo o Cordeiro Pascual, Ele que tirou o pecado do mundo, oferecendo-se como sacrifício em favor dos seus eleitos, Ele então adentra aos céus, Ele é recebido na glória pelo Pai, e ali Ele intercede pelos seus discípulos, e dali Ele vai nos conduzir à presença de Deus, como mediador que Ele é. Então, queridos, quando nós olhamos para a ascensão de Cristo, quando nós somos aqui informados a respeito desta maravilhosa etapa do ministério do Senhor Jesus Cristo, ela vai justamente nos remeter a isto, a esta função sacerdotal do Senhor Jesus Cristo e também intercessória. Mas, tendo entendido aqui o versículo de número 9, eu gostaria então de passar para o segundo ponto. Nós vimos a ascensão em si, aprendemos algumas lições que ela nos traz, mas eu gostaria então de voltar aqui para o verso 10 e entender aqui a reação dos discípulos. Aqueles que ali estavam, presenciaram a ascensão. Lucas aqui também vai descrever a reação dos discípulos, e ele diz aqui no verso 10, e estando eles com os olhos fitos no céu. Interessante que Lucas diz que eles ficaram olhando, maravilhados, certamente, com os olhos fitos, fixos, focados no céu, pasmos por aquilo que estavam ali presenciando, talvez querendo entender o que é que aquilo significava, talvez esperando que Jesus voltasse, ou quem sabe procurando ali olhar o que é que estava por trás da nuvem. Tentando compreender o que é que vai acontecer a seguir, né? Então, queridos, quando nós olhamos aqui para a reação dos discípulos, nós vemos que é uma reação natural. Acredito que qualquer um de nós que tivéssemos presenciado a ascensão ia ficarmos assim, impressionados. Certamente no lugar deles nós faríamos a mesma coisa. Mas os discípulos, eles não poderiam, queridos, permanecer ali, não poderiam permanecer ali contemplativos, não poderiam permanecer ali estáticos indefinidamente. Eles precisavam atentar para aquilo que Jesus tinha acabado de instruir. Deveriam aguardar em oração em Jerusalém a promessa do Espírito Santo. E temos aqui uma aplicação importante para nós enquanto igreja neste episódio e nesta atitude dos discípulos diante da ascensão. É necessário, queridos, que haja um equilíbrio nas nossas vidas entre a curiosidade e a obediência, a contemplação e o serviço. Essas coisas, elas precisam ser equilibradas na nossa vida.
E uma das grandes dificuldades que nós temos na vida cristã, queridos, é justamente manter esse equilíbrio. Geralmente nós somos tendentes a exageros. Alguns você vai ver que quase não tem expectativa real da vinda de Cristo. Não se preocupam, não estão de fato com o coração voltado para isso. E isso muitas vezes, o perder de vista da volta de Cristo faz com que muitas vezes a pessoa se concentre só na vida aqui. Em contrapartida, por um outro extremo, você vai encontrar aqueles que são obcecados e têm uma curiosidade exagerada a respeito dos eventos escatológicos, que de fato não tem como você saber, porque não está revelado nas Escrituras. Então você vai encontrar um bocado de pessoas fazendo contas e associando eventos e olhando para Israel e os movimentos que há lá em Israel e para querer como que marcar a volta de Cristo. Então, queridos, nós precisamos entender que quando Deus nos deu a sua palavra, Ele nos revelou as Sagradas Escrituras, Ele deixou tantas verdades para nós investigarmos, para nós aprendermos, para nós aplicarmos em nossas vidas. Muitas vezes você vai encontrar cristãos que se concentram não naquilo que a Bíblia ensina, mas naquilo que não está na Bíblia. Lembra daquilo que está lá em Deuteronômio 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que cumpramos toda a lei. Existem coisas que de fato Deus reservou para si. Não adianta a gente querer ficar especulando, ter essa curiosidade exacerbada. Não, a gente tem que se concentrar naquilo que foi revelado. Porque aquilo que foi revelado, toda a Escritura é proveitosa para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para que sejamos preparados para toda boa obra. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Há um lugar, sim, para uma curiosidade sadia de nós buscarmos compreender à luz da Escritura aquilo que ela nos revela sobre vários assuntos, certo? E como bons estudantes da palavra, devemos sim buscar extrair do tesouro das Escrituras verdades novas e velhas. Entretanto, a nossa curiosidade deve ser equilibrada, deve ser restrita à palavra de Deus e deve ser acompanhada também com obediência. Obediência. Você vai ver muita gente que conhece muito, está aí muito inteirado nas correntes escatológicas e tantas outras áreas da teologia, mas não querem uma vida de compromisso. Não querem obedecer. Não querem permanecer numa vida de santificação e no correto uso dos meios de graça. É o desequilíbrio que eu estou tocando aqui nesse ponto. Também precisamos de equilíbrio entre a contemplação e a ação, entre a meditação e o serviço. Assim como é perigoso para um cristão, para uma igreja cair no erro do ativismo, existe também o perigo de sermos apenas contemplativos, de sermos aquelas pessoas que ficam apenas com os braços cruzados e não assumimos nenhuma responsabilidade e não buscamos desenvolver os nossos dons
e não buscamos desempenhar as nossas funções nas mais diversas relações que o Senhor nos coloca, seja na igreja, trabalho, em casa, na escola. Então, um remédio contra esse desequilíbrio entre a contemplação e a ação, entre a curiosidade e a obediência, consiste justamente numa visão correta da história da redenção. Em que sentido eu estou falando isso? No sentido, queridos, de que entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo, você tem a grande comissão. Cristo deixou uma missão para a sua igreja aqui nesta terra. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Os crentes em Cristo são agentes do reino de Deus, são de fato embaixadores do reino de Deus aqui neste mundo. Eles são sal da terra, eles são luz do mundo. Eles são também descritos como soldados de Cristo que estão batalhando pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E tudo isso com vistas à promoção do reino de Cristo que virá. Então nós somos chamados, queridos, a testemunharmos do Evangelho em nossa vida, com nossas palavras, promovendo o reino de Deus até que lá, quando Jesus Cristo voltar, esse reino vai ser estabelecido definitivamente. Então, tendo entendido esse segundo ponto, que trata sobre a reação dos discípulos à ascensão, eu gostaria de ir para o nosso terceiro ponto, que é a pergunta e a declaração dos anjos, do verso 11. Por fim, vamos perceber que Lucas também registra aqui a aparição de dois anjos que fazem uma pergunta aos discípulos e em seguida fazem uma declaração importante concernente à volta de Cristo. Veja aí o finalzinho do verso 10 e o verso 11. E estando eles de olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então aqui na ascensão de Jesus nós vamos perceber que aparecem dois anjos próximos ali dos apóstolos. É interessante como no ministério do Senhor Jesus Cristo você vai perceber que os anjos, eles estão sempre aparecendo. Basta olharmos para o ministério do Senhor Jesus, você vai ver que foi um anjo que disse a Maria que ela haveria de conceber, foi um anjo que apareceu para José e disse que ele deveria receber a Maria como sua mulher. Foi também anjos que avisaram aos pastores a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele passa por aquela tentação e ele vence aquela tentação do deserto, os anjos é que vão ali para servi-lo. Quando Jesus estava no Getsemane, orando, ele é consolado por anjos. Então, os anjos, eles estão ativos ali no ministério do Senhor Jesus Cristo. Outro evento que nós também poderíamos mencionar, ali quando as mulheres chegam no sepulcro, os anjos também estavam ali e anunciam a elas a ressurreição. E aqui também na ascensão do Senhor Jesus, você vai ver que os anjos se fazem presente e eles se aproximam ali dos discípulos, e os discípulos estão tão impressionados com a visão maravilhosa diante dos seus olhos de Jesus subindo aos céus, e eles então se aproximam. E aqui eu quero destacar primeiro aqui que eles fazem uma pergunta aos discípulos: varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Veja, essa aqui é uma pergunta retórica,
os anjos eles não aguardavam receber dos discípulos uma resposta. Então, essa pergunta funcionava como uma espécie de repreensão branda, vamos colocar assim, não é? Como aquela que foi feita às mulheres quando foram ao sepulcro do Senhor Jesus Cristo. Quando é dito que os anjos dizem: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como prometeu que faria. Certo? Então aqui, nesse mesmo tom, você vai ver os anjos falando com os discípulos. E aqui nós podemos até, queridos, acrescentar, né, que a resposta dele, né, ele foi para o Pai, como ele disse que de fato iria, e brevemente ele vai enviar o Espírito conforme ele prometeu a vocês, para capacitar vocês a serem testemunhas dele aqui neste mundo. Então, veja, por mais natural, não é, que fosse a contemplação dos discípulos, a ideia é que a hora de agir havia chegado. Eles não poderiam permanecer ali, talvez aguardando o retorno de Jesus. Não, eles tinham que cumprir aquilo que Jesus havia ordenado. Permanecerem em Jerusalém, em oração, para que ali eles fossem revestidos do poder de Deus, para testemunharem conforme Cristo havia então dito a eles. Então vejamos aqui a declaração dos anjos. Nós vimos a pergunta, vejamos aqui a declaração que os anjos fazem. Destaco duas lições aqui interessantes. Verso 11: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Primeiro, os anjos aqui mencionam a própria ascensão do Senhor Jesus Cristo, e indicando aqui que ele havia subido para o Pai, conforme ele havia prometido. Porque imagine a situação, eles estão ali, o Senhor Jesus apareceu para eles, não é? Falou com eles, e de repente Jesus vai subindo. Ele vai sendo assunto aos céus. E eles ficam: mas o que está acontecendo? Ele está indo? Será que é uma forma diferente das outras vezes em que ele desaparecia diante dos nossos olhos? Será que ele vai, mas ele vai voltar? Será que a gente tem que ficar aqui esperando? Os anjos, então, ele vai dizer aqui claramente que Jesus havia sido elevado às alturas, indo para o Pai. E com isso eles estavam indicando ali para os discípulos que o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, havia sido concluído, havia sido terminado, e que ele tinha sido recebido pelo Pai, aprovado pelo Pai. Ok? Segundo, os anjos também mencionam a volta de Cristo. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, quando os anjos dizem que Jesus voltará do modo como eles haviam visto ele subir, certo? Eles estão aqui dizendo que Jesus voltará de forma visível. Jesus voltará com o mesmo corpo glorificado com o qual ele foi elevado às alturas. Ele voltará de forma gloriosa. Ele voltará de forma triunfante entre as nuvens, como ele havia subido. A diferença é que na ascensão, só os discípulos viram na volta ali, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, a palavra de Deus afirma categoricamente que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que blasfemaram contra ele, até aqueles que não o receberam, todo olho o verá. Então, ele não vai vir de uma maneira
espiritual, misteriosa, como algumas religiões por aí afirmam. Que Jesus voltou, mas voltou apenas para um grupinho. Não. Quando Cristo voltar, Ele vai voltar de maneira gloriosa e todo olho o verá. As palavras dos anjos asseguram que, tão certo como Ele subiu ao céu, o Senhor também retornará de maneira pessoal, com grande poder e glória entre as nuvens, trazendo consigo a sua igreja triunfante, certo? Então, aqui nós temos essa verdade a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Da maneira como Ele foi assunto aos céus, Ele voltará. É como se os anjos estivessem dizendo: e vocês, certo, que estão aí vendo Ele ir, não fiquem parados. Até a volta dele, vocês têm trabalho a fazer. Ao invés de vocês ficarem deslumbrados com esta maravilhosa ascensão, especulando se Ele vai voltar novamente nas nuvens, quando será que Ele vai voltar, quando é que Ele vai estabelecer o reino dEle aqui neste mundo, vocês devem fazer aquilo que Ele mandou vocês fazerem. Aguardem oração, até que do alto vocês serão revestidos do poder para serem testemunhas dEle em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não fiquem aí parados, vocês têm uma missão. Jesus deu a vocês a grande comissão para que vocês fossem suas testemunhas. Então, ao invés de viver uma vida contemplativa e de especulação, abracem essa comissão, sejam testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, queridos, talvez você pergunte, mas o que é que a ascensão do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a nossa vida hoje? O que é que nós podemos tirar de aplicação deste ensino para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Eu gostaria de destacar algumas lições. Em primeiro lugar, nós temos aqui um grande motivo de consolo para o nosso coração, porque a ascensão de Jesus significa que, como Ele foi recebido nos céus pelo Pai, todos aqueles que estão nele também terão essa recepção no céu garantida. Se você de fato crer no Senhor Jesus Cristo, você, como nós temos aprendido em Romanos, você é um filho de Deus, você foi feito filho de Deus, e de fato você tem essa grande herança como filho. Você herdará de fato a glória eterna. Você vai ser recebido também pelo Pai na sua glória. O próprio Senhor Jesus, Ele em certa ocasião, Ele diz: vinde a mim, benditos, que nós vamos ouvir do Pai, né? Essas palavras: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o descanso que vos está preparado. Mas se você de fato não crer nele, você não vai ter essa recepção no céu do Pai e dele, não é? Mas uma segunda aplicação que nós também poderíamos mencionar é que a Bíblia diz que Jesus foi recebido à destra de Deus e que nós temos ali, portanto, um intercessor, alguém que está em constante oração, intercessão por nós, pela sua igreja. Nós temos ali um advogado que advoga as nossas causas. E é interessante, queridos, porque há agora dois tipos de intercessão. Há essa intercessão
do Senhor Jesus Cristo, e a intercessão do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E ali, na presença de Deus, está o Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós. Isso, meu querido, minha querida, deveria ser um consolo também para mim e para você. Nós temos um representante junto ao Pai, aquele que advoga a nossa causa. E é por isso que Satanás não pode nos acusar. No Antigo Testamento, Satanás acusou Jó, dizendo que Jó só servia a Deus por causa dos benefícios que Deus dava para ele. E Deus preferiu acreditar no seu servo e não na conversa de Satanás. Por causa disso, Jó sofreu e no final foi comprovado que o Senhor Deus estava certo. Satanás estava errado. A questão é que depois que Jesus Cristo assumiu o posto de entronização, de estar à destra de Deus, Satanás ele não pode mais acusar os filhos de Deus a Deus, para Deus, porque Cristo ele é de fato o nosso advogado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Se é Cristo Jesus quem morreu ou quem antes ressuscitou por eles? Então não tem como nós sermos acusados se o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele está à destra do Pai e Ele está lá com o seu corpo glorificado, ainda há nas suas mãos as marcas, no seu lado perfurado, provas de que Ele morreu, que Ele pagou o nosso preço, o preço por nós. Quem é que pode nos acusar? E veja, meus queridos, um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Todos nós seremos convocados por Deus para o acerto de contas. Felizes são aqueles que têm a Cristo como seu advogado, porque aqueles que não têm a Cristo estão por conta própria, diante do juiz de toda a terra. Mas uma terceira aplicação prática da ascensão de Cristo para as nossas vidas é que agora nós temos uma grande responsabilidade. Antes mesmo de ser assunto ao céu, o Senhor Jesus deu aos seus discípulos uma missão: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ela implicou justamente em uma missão para a igreja, para que a igreja de fato testificasse, testemunhasse no poder do Espírito Santo que veio sobre a igreja, conforme Jesus prometeu. E agora nós temos esta missão de testemunharmos, de sermos embaixadores do reino de Deus aqui neste mundo, de sermos sal da terra e luz do mundo, de sermos boca de Deus, porta-vozes de Deus aqui nesta terra, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, essa é de fato a nossa missão. Então, a ascensão de Jesus Cristo traz conforto, é verdade, mas ela também traz muita responsabilidade para nós, para testemunharmos de Cristo, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, nos nossos relacionamentos. Nós temos essa responsabilidade de sermos testemunhas, para que as pessoas olhem para as nossas vidas, olhem para nós e vejam em nós homens e mulheres que de fato testemunham desse Cristo ressurreto, desse Cristo que está à destra de Deus. Em quarto e último lugar, veja, se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você está perdido.
você não tem quem interceda por você diante de Deus. Você não tem garantia de salvação. Você não pode ter certeza de salvação, uma vez que você fechar os olhos aqui, de que você vai ser recebido pelo Pai na glória, por Cristo na glória. Você não tem essa certeza. E o conselho que eu dou para você é que você não demore a tomar essa decisão. Veja, Deus é eterno, você não. Você não tem o controle da sua vida, você vai morrer. Muitas vezes as pessoas, elas não gostam, de andar de avião, e você pergunta para elas, não, mas por que você não gosta de andar de avião? Porque elas dizem que andando de avião elas perdem o controle, ou elas não se sentem no controle de suas vidas. Mas quando é que nós temos o controle, de fato, das nossas vidas? Nós não temos o controle das nossas vidas. Você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe quando vai ser o seu último dia, quando vai ser o seu último sermão. Você não sabe quando será o seu último suspiro. Então, entenda isso, que se você não tem Cristo como seu advogado para interceder por sua causa diante de Deus, você está perdido. Mas Ele está lá, à destra de Deus. E a Bíblia diz que se de fato nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele, Ele se tornará o nosso advogado diante de Deus. Essa é, de fato, a mensagem do Evangelho. Uma última aplicação. Eu gostaria, então, de lembrar que, assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele subiu, Ele também vai voltar. Então, nenhuma distração desta vida deveria nos fazer esquecer daquele dia glorioso. Infelizmente, queridos, sabemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo, o retorno do Rei, vai pegar muita gente desprevenida, muita gente de surpresa, muitos que ouviram sobre essa verdade, mas que não estavam preparados. Não foi isso que ele quis ensinar na parábola das 10 virgens? Então, para os crentes, este dia será um dia de libertação. Libertação do pecado, libertação das consequências do pecado, libertação das fadigas desta vida e dos sofrimentos dela. Então, naquele grande dia, nós receberemos um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo e seremos recebidos por Ele e pelo Pai no céu. O dia em que está escrito: Ele há de enxugar do nosso rosto toda lágrima. E nós cantamos, Ó, que dia glorioso esse dia há de ser. Que Deus nos abençoe. Amém.